O programa DPTEC de hoje veio até a empresa Melhor Envio. Eu vou conversar com o Fábio Castro Neves, que ele é coordenador da incubadora Ciensul, da Católica. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Rogério. Um grande prazer estar contigo novamente, assim, ainda mais falando sobre o Melhor Envio, que é uma empresa que foi incubada no Ciensul e que é um grande case aqui para a nossa região, para o Brasil e para o mundo, né? Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. Tu viu a Melhor Envio nascer, né? Como é que foi acompanhar todo esse crescimento? Olha, eu acho que foi muito aprendizado para nós. Eles começaram muito pequenos, assim, veio o Éder, foi para a nossa incubadora, começou a trabalhar numa sala de 9 metros quadrados, depois, com o tempo, expandiu, ficou com 2 salas já maiores, depois foi para o parque, foi uma caminhada, e a gente pôde enxergar nas atitudes dele e dos seus sócios um empreendedorismo muito marcante, né? Porque eles venceram vários obstáculos e conseguiram chegar aonde chegaram, né? De uma sala de 9 metros quadrados para uma equipe de quase 300 pessoas, né, que hoje trabalham. Então, isso é muito importante e nos alegra de ter contribuído na construção dessa empresa, né, que isso também gera o desenvolvimento da nossa região e levam o nome da cidade para onde vão. Então, isso é gratificante, foi um grande aprendizado. E tu falasses no tempo que a incubadora da Católica ainda era dentro da faculdade, né? Sim. E como foi recebê-los lá no parque? Bom, foi muito importante a ida deles para o parque, porque mostrou para os outros empreendedores, foi um exemplo, né, de uma empresa que começou pequena, uma startup, que foi crescendo, galgando espaço no mercado, e foi um grande exemplo para as pessoas que querem empreender, que veem essa trajetória, né? E eles no parque foram numa época que o parque também estava se fortalecendo, estava em crescimento, ainda estava sendo ocupado, então foi muito importante para o nosso ecossistema aqui da região, essa ida deles. É que o parque, ele possibilita isso, né? São as relações entre incubadoras, incubados, né? Então isso aí, e a Melhor Envio estando lá, foi um momento também de aprender e de ensinar, né? Exato. Que o parque, a grande mote do parque é fazer o networking entre as instituições envolvidas, entre empresas, empreendedores. Então é um hub que nós temos aqui na cidade para essa questão de empreendedorismo e de inovação. Então foi importantíssimo a ida deles lá para fazer esse networking, mostrando os caminhos, a experiência que eles já trilharam, as coisas que fizeram certo, mostrando os erros também, né, para que as outras pessoas já pudessem ter um certo conhecimento e partir para a sua caminhada de empreendedorismo também. Fábio, para a gente encerrar, como é que foi ver essa evolução toda? Olha, foi muito aprendizado, Rogério. Eu acho que foi, para nós, Ciensul, nós, universidade, foi muito gratificante essa caminhada. A gente viu que o empreendedor, um empreendimento, na verdade, depende mais dos seus empreendedores do que da ideia. Tá? Eles tiveram uma força de vontade, uma determinação, uma disciplina para levar o Melhor Envio para o lugar onde está hoje, né? O patamar onde eles chegaram. Então, nós aprendemos muito com essa caminhada, esse acompanhamento, né? E muito nos orgulha ter tido a Melhor Envio como uma incubada. Tá certo, muito obrigada pela tua presença. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa DPTEC. A mudança vem de dentro e contagia. Quem conta uma história de transformação sabe que importante mesmo
é o impacto que ela causa. Há mais de 50 anos, a Universidade Católica de Pelotas faz a diferença na comunidade. Isso começa com quem passa pelos seus corredores, mas nunca termina aí. Eu me sinto muito satisfeito com o que a universidade disponibilizou durante o período de formação, porque justamente é unir o útil ao agradável, é ter o conhecimento teórico e aliar esse conhecimento à prática. A experiência vai muito além da sala de aula. Intercâmbio, incentivo ao empreendedorismo, programas de estágio e monitoria, dezenas de projetos de extensão e ação social. O papel do professor aqui na Universidade Católica, ele não se esgota em sala de aula. Nós participamos, junto com os alunos, de várias atividades extracurriculares. Quem se beneficia com essas atividades é a sociedade local, mas principalmente os alunos que saem preparados para o mercado de trabalho. A UCPEL é uma instituição comunitária sem fins lucrativos. Por isso, promove atividades sociais em toda a região. E o aluno tem contato direto com isso durante todo o curso. Mais do que estudantes procurando uma posição no mercado, são pessoas que se preparam para sair do ambiente universitário e transformar a realidade ao seu redor. A vocação comunitária da nossa universidade, ela é fundamental na qualidade do nosso ensino, mas o impacto na vida das pessoas que nós atendemos diariamente é muito maior. Universidade Católica de Pelotas. Aqui você faz a diferença. Estamos de volta com o programa DPTEC. Agora eu vou falar com o Éder Medeiros, que ele é fundador e diretor executivo da empresa Melhor Envio. Tudo bom, Éder? Tudo bem, sim. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. Éder, como é que surgiu a ideia do Melhor Envio e o que é a empresa? Certo. Antes do Melhor Envio, eu tive e-commerce. Eu tinha uma loja virtual, vendia por marketplaces, por site próprio, pelas redes sociais. E quando eu tinha minha loja virtual, eu sentia falta de uma empresa, de alguém que me ajudasse a ter um frete mais prático e mais competitivo também, mais barato. Mais acessível? Sim, porque o frete é muito importante no momento que o comprador vai decidir se compra ou não um produto, né? É um fator de decisão muito importante. Por isso um frete mais barato, mais competitivo, mais prático, ajuda o lojista, principalmente o pequeno, médio lojista, a vender mais. E aí eu senti essa falta, não tinha no mercado alguém que fizesse isso por mim, e daí veio a ideia de criar uma empresa que fizesse isso, né? Veio essa ideia de juntar milhares de pequenas lojas, médias lojas que nem a que eu tinha, e de negociar frete por elas, para ajudar elas a serem mais competitivas. E, em resumo, é isso que faz o Melhor Envio. A gente atende uma quantidade muito grande de lojistas que estão espalhados em todo o país, e eles compram fretes com a gente todos os meses, e com esse grande poder de compra que eles têm, a gente consegue negociar com as transportadoras para ter fretes mais baratos, condições melhores, serviços exclusivos, e a gente amarra toda essa negociação que a gente tem com as transportadoras com tecnologia. Então a gente dá para o lojista um frete mais barato, com integração e com serviços que ele não ia ter se estivesse trabalhando sozinho sem a gente. Vocês fazem esse meio de campo entre a transportadora e o lojista? Exatamente. A gente conecta a transportadora e o e-commerce do Brasil. Mas e como é que tu vê isso aí hoje, nesse período em que todo mundo está comprando online? O online cresceu muito de 1 ano e meio para cá. É verdade, cresceu muito e a gente esteve bem no meio de tudo isso, né? No ano passado, quando começou a pandemia, a gente, como todo mundo, no começo não sabia o que ia acontecer. Deu aquele desespero. Ficou meio assustado, né? E por 2 semanas a gente teve menos vendas do que o normal, as vendas diminuíram, as vendas de tudo diminuíram, né? Mas depois dessas 2 semanas as vendas começaram a voltar e a crescer. E o ritmo de crescimento foi muito alto, era muito lojista novo entrando, todo mundo estava migrando para o e-commerce, né? E quem não comprava pela internet antes passou a comprar. Então o crescimento que a gente teve no ano passado foi muito grande.
Para te ter uma ideia, a gente começou o ano com 70 pessoas trabalhando na empresa e terminou com 170, mais ou menos. Foi um crescimento significativo. Foi um crescimento muito grande, foi difícil de dar conta. A gente tinha gente do administrativo atendendo o cliente, por exemplo, pessoal da tecnologia, de vários setores diferentes, ajudando a atender os clientes para dar vazão. A gente teve que contratar muita gente, o pessoal do nosso time teve que se virar mesmo, mas conseguimos dar conta. Vocês andaram na contramão. Sim, na contramão da crise. Para nós, o desafio foi dar conta da grande demanda que a gente estava tendo. Pois é, porque foi realmente como tu estavas falando ali. O online, ele cresceu muito, a venda, né? As pessoas buscaram não sair, não ter contato, e aí essa venda, quem não vendia começou a vender para começar a atender o público. Exatamente. E além disso também, com a pandemia, tinha transportadoras que não estavam funcionando em uma cidade ou outra, em um estado ou outro, e a gente teve que fazer um trabalho também de informar os nossos clientes. A gente, todos os dias, todas as semanas, no ano passado, por uma parte do ano passado, a gente conversava com cada transportadora para entender aonde que estavam funcionando agências, aonde que não estavam, para informar os nossos clientes. A gente criou uma página para centralizar essas informações. A gente fez várias coisas para ajudar o cliente durante a pandemia. E enquanto vocês fizeram parte do Parque Tecnológico, porque vocês foram uma incubada da Católica, né? Como é que foi isso? Qual a importância que tu dás para este período da Melhor Envio? Quando a gente esteve no Parque Tecnológico, foi um momento muito legal da empresa. A gente tinha mais contato com outras empresas de lá também, e era um ambiente muito bom. Foi uma fase muito boa para nós. Muito legal mesmo. E como foi sair do parque? Como foi sair do parque? Quando a gente foi para o parque, a gente foi para uma sala. E aí, depois de um tempo, a empresa cresceu, a gente contratou mais gente, a gente precisou de mais espaço, e a gente se mudou para uma outra sala, que era 4 vezes o tamanho da que a gente tinha, né? E a empresa seguiu crescendo, a gente contratou mais gente, e daqui a pouco a gente estava ocupando todo o espaço dessa sala que a gente tinha lá no parque, assim, da sala. E as outras salas já estavam todas locadas, né? A gente não tinha mais para onde. Vocês não tinham mais saída. Exatamente. Aí por isso a gente buscou um lugar novo, um lugar que fosse pelo menos 4 vezes maior também. E a gente achou esse prédio que a gente está hoje. Que foi bom, porque isso aí foi antes da pandemia. Sim. E durante a pandemia vocês aumentaram muito o número de contribuintes aqui, né, de trabalhadores. Não teria tido como dentro do parque. Pois é, até antes da pandemia a gente não tinha como ter tantos funcionários trabalhando lá no parque. O parque nos ajudou muito porque era tudo muito prático, segurança, o local, conexões, foi muito prático lá. E aqui a gente teve, na sede própria, uma carga de trabalho extra que não se tinha quando estava no parque, né? Mas chegou esse momento que não tinha mais como continuar lá, a gente precisava de um lugar maior e acabou vindo para cá. Sim, vocês tiveram que pensar em outras partes da organização de uma empresa que lá vocês não precisavam ainda. Exatamente, toda uma carga de trabalho extra, funcionários extras, enfim. Até a questão de segurança, por exemplo, tudo, né? Como ano passado a empresa ela foi adquirida pela Localweb. Queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso e a importância desse passo. Claro, foi um momento muito importante para nós. Foi basicamente o mercado reconhecendo a importância e o tamanho do Melhor Envio, né? O Melhor Envio foi adquirido pela Localweb no final do ano passado, e a Localweb é um grupo que tem capital aberto na bolsa, e eles são um grupo de e-commerce. Dentro desse grupo tem empresas que fazem várias coisas dentro da vida do lojista, que atendem o dono de e-commerce em vários momentos diferentes. A gente tem empresas que criam lojas virtuais, por exemplo, tem empresas de meio de pagamento, ERPs, a gente tem até empresas de atendimento, de chat, tem vários tipos de empresas dentro do grupo. E eles estavam buscando alguém para ajudar na parte logística também, e no no Brasil, o Melhor Envio é a referência em logística para e-commerce. A gente chegou a ganhar prêmio no ano passado de melhor logística para e-commerce, né? E, enfim, eles vieram conversar com a gente por causa disso, e a gente viu que fazia muito sentido fazer parte do grupo. O grupo tinha a mesma visão que a gente de como atender o cliente. Eles buscam a mesma coisa, que é ajudar o dono de e-commerce, principalmente o pequeno, médio dono de e-commerce. Então, a sinergia que a gente tinha com o grupo foi muito grande desde o começo,
e a gente viu que fazia sentido entrar. E o que mudou com isso? O que mudou? Mudou que a gente faz parte de um grupo muito maior, a gente tem acesso a mais capital, a gente pode investir mais na empresa e investir mais em criar soluções para o nosso cliente, né? Mas os funcionários são os mesmos, a empresa é a mesma, eu continuo na empresa, os meus sócios também, e a gente continua também agnóstico. A gente tem empresas que fazem empresas de plataforma de e-commerce dentro do grupo e a gente atende elas, mas a gente também atende empresas de plataforma de e-commerce de fora do grupo. E isso vai continuar assim. Está muito claro para nós que o grupo quer que a gente continue sendo agnóstico e trabalhando com empresas que estão fora do grupo também. Então, a gente continua trabalhando do mesmo jeito, basicamente. O que mudou foi o dono, né? E me diz, vocês ganharam um prêmio no passado. Fala um pouquinho sobre esse prêmio. Sim. A gente ganhou o prêmio de melhor logística para e-commerce pela ABECOM, e foi uma coisa também muito legal, a gente ficou muito feliz. Que também foi um outro grande reconhecimento do mercado, né? Imagina, a gente estava competindo com transportadoras, com várias empresas diferentes, e o mercado de e-commerce nos reconheceu e disse que o Melhor Envio é a melhor opção de logística para e-commerce no Brasil. Foi muito legal isso. Poxa vida, já competir já com esse monte de gente já é importante, que dirá vencer, né? Sim. E é interessante, né? Porque o Melhor Envio não é uma transportadora e a gente não vai ser uma transportadora, né? A gente é uma empresa que faz parte dessa cadeia logística que tem no e-commerce e a gente auxilia o lojista, a gente faz essa ponte entre a loja virtual e a transportadora, né? Como se fosse um integrador entre essas duas pontas. E eu te pergunto assim, quais são as perspectivas para o futuro? Como tu enxerga o Melhor Envio daqui para frente? Mais crescimento, mais contratações e mais criação de serviços que vão ajudar ainda mais a vida do lojista. Sempre com foco em logística, né? A gente segue inovando dentro da logística e tem muito mais coisa que a gente pode fazer ainda. Uma dessas coisas, uma das iniciativas que a gente está tendo é o Melhor Ponto, que antes a gente chamava de Melhor Drop, agora a gente está chamando de Melhor Ponto, né? O Melhor Ponto é uma iniciativa que busca consolidar a carga e dar para o nosso lojista, para o nosso cliente, a oportunidade de fazer a postagem, de entregar encomendas de transportadoras diferentes num lugar só. Então, o lojista que usa, por exemplo, 3 transportadoras através do Melhor Envio, ele não vai precisar ir em 3 agências diferentes ou em 2 agências diferentes e esperar a coleta de uma terceira transportadora. Ele pode levar as encomendas tudo em um Melhor Ponto, que não é uma agência, mas é um ponto de postagem do Melhor Envio. E aí o Melhor Ponto faz essa ponte, né? Faz essa seleção para os lugares. Isso. A gente recebe as encomendas do Melhor Ponto e depois a transportadora coleta as encomendas do Melhor Ponto e a partir disso a encomenda segue no fluxo de postagem normal. É mais agilidade para o lojista. É mais agilidade para o lojista. A gente teve cliente que postou encomendas com 30 segundos, por exemplo. Imagina, menos de 1 minuto para postar as encomendas com a gente. E o frete fica ainda mais barato também quando o lojista usa o Melhor Ponto, né? Tá certo, muito obrigada, parabéns pela empresa. Obrigado, agradeço. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa DPTech. Oi, gente! Olhem que dia lindo! Eu tô aqui no Campus da Saúde, na zona norte de Pelotas. O campus é o nosso complexo de saúde, porque aqui todas as áreas da saúde trabalham de forma integrada. E por falar em lindo, lindo é o compromisso da Católica, que é enfatizado com a comunidade de Pelotas e região aqui neste campus. Eu vou te mostrar tudinho no Por Dentro de hoje, então eu peço para que tu me acompanhes. Vamos lá? Eu tô aqui na piscina terapêutica do curso de fisioterapia, que presta atendimento para a comunidade totalmente gratuito pelo SUS. Por semestre, mais de 100 alunos passam pela disciplina de estágio nas clínicas do curso. Aos olhos de quem vê uma sala com sofás. Mas quem atua aqui sabe a diferença que faz na vida de milhares de pessoas que por aqui passam. Eu estou na clínica psicológica que atende a nossa comunidade gratuitamente através das disciplinas de estágio obrigatório
com os nossos acadêmicos do curso de Psicologia. Mais de 150 pessoas são atendidas por dia aqui nos ambulatórios da Medicina da Católica. Mas eu não vou me aprofundar muito hoje, eu prometo que eu volto aqui e te deixo por dentro de tudo que acontece aqui na maior escola de saúde do Rio Grande do Sul. Eu finalizo o meu tour por aqui, no curso de Odontologia, em uma das clínicas que a comunidade é atendida pelos nossos acadêmicos. Um espaço amplo e moderno que enfatiza a nossa preocupação com a qualidade dos nossos pilares, de ensinar, simular e praticar. Eu sei que eu fui muito breve aqui no campus, mas a vida por aqui é muito agitada. E eu preciso agendar um horário para conversar com cada área e te contar todos esses detalhes. O Por Dentro ele fica por aqui, mas segue me acompanhando que eu prometo que eu vou voltar. Um abraço e até lá! Estamos de volta com o DPTEC, agora com o seu Edgar Mata Redona, que ele é diretor técnico-científico do Pelotas Parque Tecnológico. Tudo bom, Edgar? Tudo bem, Rogério. Eu começo te perguntando assim, esse exemplo que a Melhor Envio deu, assim, representando todos os estágios que uma incubada precisa passar. Olha, é um exemplo de sucesso e ela é fundamental para o nosso ecossistema. Então a Melhor Envio ela tem essa trajetória desde o processo lá dentro da universidade, né, com os ali estudantes dos cursos que a Universidade Católica, né, proporcionava, e de repente uma visão empreendedora, tiveram o espaço que a própria universidade proporciona deles poderem, né, pensar em fazer algum envolvimento mais empreendedor, tiveram o apoio, além do espaço, tiveram o apoio, e depois numa trajetória, numa evolução, chegaram até o Parque Tecnológico e foi então essa junção do universidade, os estudantes, a Ciensul, que é, né, onde a Universidade Católica proporciona o desenvolvimento dessas propostas pré-incubadas e incubadas, e o Parque Tecnológico, uma boa ideia, um pessoal competente. Então, digamos assim, seria a junção de diversos fatores que depois, né, proporcionou essa evolução toda. Então, não existe uma receita de bolo para isso, uma fórmula, olha, faz isso, aquilo, aí vai chegar o que o Melhor Envio chegou. Mas é um exemplo, né, que a gente gostaria que fosse multiplicado N vezes, né, aqui no parque, nas nossas instituições de ensino, na cidade, que isso valoriza e incrementa o potencial de desenvolvimento local. Ele estava falando que o parque foi muito importante para eles como rede de contatos, como amizades, como tudo, e que o parque chegou no momento do crescimento, que o parque já estava com as salas todas locadas e eles, enfim, tiveram que buscar um novo começo, né? Como é que é para o parque saber que uma das incubadas dele, que na época ela já era uma empresa formada, né, tá partindo, tá dando um voo solo? Cara, por um lado é um sentimento assim, né, que claro que fisicamente eles não estão lá conosco, né, internamente lá ocupando um espaço no parque, mas há um vínculo que nos mantém, e inclusive hoje o parque vem até a empresa. Isso é também uma outra trajetória que está prevista, né, dentro da nossa estrutura. Não necessariamente todas essas empresas, startups, as incubadas, elas têm que estar dentro do parque. Fisicamente. Fisicamente. O envolvimento é maior. Então, esta relação, mesmo estando fora da nossa estrutura física,
ela se mantém. Então isso é muito importante para o parque. A gente está próximo, por exemplo, do melhor envio, e assim como, né, dito por eles próprios, que a proximidade com o parque também é importante. Então são essas relações que demonstram a nossa capacidade de evolução, né, em relação à questão da inovação. E é isso que a gente quer ter como uma ótima referência para os demais cases que nós possuímos, tanto dentro do parque, quanto aqueles que ainda não estão vinculados a nós. E aí chegamos então pertinho do que eu já ia perguntar para o senhor. Como é que o que o senhor vê desse exemplo para quem está lá começando e vai seguir, querendo seguir esses passos? Porque é um case de sucesso, é onde todo mundo quer chegar, né? Então, assim, ótima essa pergunta, Rogério, que nos possibilita demonstrar que o parque também ele vai se adequando, ele vai se ajustando às novas realidades. Então, nós hoje temos a possibilidade daquele pesquisador, ele ainda não é um empreendedor, ele ainda talvez nem queira ser empreendedor, mas ele tem uma ideia, ele tem uma proposta, ele gostaria de trabalhar essa proposta, ele gostaria de divulgar, né, esse projeto. Então ele pode assim também se vincular ao parque. Então assim, ó, que a gente estava falando, e para quem quer está começando e quer seguir os passos dessa empresa, né? Porque afinal de contas é um case de sucesso, né? E todo mundo quer chegar lá. Ótima essa questão, Rogéria. Então, isso, ao ter conhecimento das pessoas quererem se vincular ao parque, não só os empreendimentos, então nós estamos fazendo assim uma interação com um edital que nós colocamos, ele é aberto. Então, a qualquer momento, as pessoas, os pesquisadores, os extensionistas, né, os estudantes que queiram divulgar seus projetos, né, suas propostas, eles têm ali um canal de interação com a diretoria, com o nosso parque. Então, exatamente pegando desde o embrião, desde aquela ideia, desde aquela vontade de saber o que é uma pesquisa mais aplicada, e nós apoiamos isso. Então, veja só, nós estamos aqui dentro de um ambiente que é uma startup de sucesso e estamos falando como esse processo pode iniciar lá no seu nascedor. Então, o parque possibilita isso também. Então, pelos canais de divulgação, pela nossa página, ou lá mesmo localmente, vocês podem nos procurar, aqueles que estão interessados em estar próximos, e fazer também não só essa questão individual, por exemplo, o pesquisador querer demonstrar um projeto, mas estabelecer redes de interação da pesquisa, né, da pesquisa científica e tecnológica. Então, de repente, alguém de uma instituição se relacionando com um empreendedor ou de uma instituição com a outra, e disso fica, né, uma incubação de ideias, mais do que uma incubação de empresas. E essa é a forma que o parque mantém esse sonho sempre vivo, né? São muitos sonhos, né? O sonho é o início do processo, depois a gente tem que entrar na realidade, porque nós estamos, claro, sempre falando nos cases de sucesso, mas também nós temos que falar daqueles que não são sucesso e que também, de certa maneira, é um exemplo que a gente tem que, não a ser replicado, né? Ter o conhecimento do que é o sucesso e como que se chega lá, mas também daqueles exemplos que nós não tivemos esse êxito. Então essa conjunção é que nos dá uma realidade, né, para o enfrentamento das questões aí do cotidiano. E por isso que o parque ele é tão necessário nesse amparo como um todo.
A gente trata isso dentro do parque como uma questão social, mais do que uma questão da inovação empreendedora, desenvolvimento. Elas também são relações sociais que dá aquela satisfação às pessoas, à sociedade, porque elas conseguem ter mais um canal onde elas podem levar ali suas demandas, suas necessidades, ou também aquilo que eles entendem como soluções para alguns problemas que a sociedade enfrenta. Então, é todo um processo, né, que um parque tecnológico proporciona. Ele não tem, digamos assim, limites na sua atuação. Claro que tudo tem que ser dentro de uma estrutura organizada, planejada, né, estruturada, mas em termos de relações, o parque está sempre aberto para fazer esse tipo de interação. Muito obrigada, professor. O DPTEC de hoje fica por aqui. Eu te espero no próximo. Até lá!